As árvores na Bíblia. Parte 10. No vídeo anterior, exploramos a importância do carvalho na Bíblia, onde a palavra hebraica alon aparece 22 vezes. Os carvalhos, conhecidos por sua madeira forte e longevidade, simbolizam orgulho e resiliência, como mencionado em passagens de Amós, Isaías e Zacarias. No vídeo de hoje, continuamos a explorar a relação entre o carvalho e a fé no contexto bíblico, refletindo sobre como muitos cristãos ainda associam sacralidade a lugares específicos, como montes, rios e templos. O mais impressionante é que, além de buscar o carvalho de Moré para ouvir a voz do Senhor, Abraão decidiu residir no meio dos carvalhos de Manre, onde edificou ali um altar ao Senhor, Gênesis 13 verso 18. Isso mostra que o patriarca ainda associava Deus ao carvalho, mesmo após encontrar-se com o Altíssimo. O historiador Joséfo destaca que Abraão orava incessantemente nesse local, ainda vinculando a árvore ao Deus que lhe falara. Apesar dessa ingenuidade, Deus continuou a se encontrar com Abraão nos carvalhais de Manre, demonstrando paciência e amor ao guiar o patriarca em sua jornada de fé, Gênesis 18 verso 1. Entretanto, o que chama a atenção é que muitos cristãos do século XXI ainda agem como homens que, tendo os primeiros contatos com o Deus verdadeiro, atribuem sacralidade a lugares, tal como o Monte das Oliveiras, o Rio Jordão, o Monte Sinai, o Templo X ou Y, e, por outro lado, revestem de malignidade os lugares onde os que professam credos diferentes se reúnem. Ora, Deus não fez nenhuma nem outra coisa, porém, entendendo que Abraão era um homem de seu tempo, o Senhor apresentou-se gradativamente, trabalhando em seu coração a fé verdadeira que se tornaria referencial para as gerações futuras. Ele sabia que o patriarca não tinha o mesmo conhecimento teológico de Paulo. Assim, relevou os aspectos rudimentares de sua devoção e conduziu-o a um relacionamento íntimo consigo. Como podemos nós, então, priorizarmos discussões sem fim com pessoas que não creem da maneira correta? Deveríamos, na verdade, agirmos como o Senhor agiu, gradativamente e com amor apresentarmos as boas novas. Em contrapartida, é importante frisar que aquele que já abraçou a fé, que tem em mãos a revelação completa, a Bíblia, não pode agir como Abraão. Pois, associar Deus a um lugar, objeto ou pessoa é coisa de quem não conhece toda a revelação. Foi justamente por isso que Deus, mais à frente, vendo que o pensamento pagão demonstrado pelo pai da fé permanecerá no meio de Israel, enviou profetas para condenar tais práticas. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Isaías 1 verso 29, sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa sua sombra, por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Oséias 4 verso 13. Afinal, a lei já havia sido dada. Não era aceitável que os israelitas continuassem sacrificando debaixo do carvalho. É impressionante como o sincretismo é atraente. Até mesmo, homens consagrados como Josué utilizaram o carvalho como referencial religioso. Josué escreveu estas palavras no livro da Lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Josué 24 verso 26. O sucessor de Moisés coloca uma grande pedra debaixo do carvalho que estava junto a um antigo santuário dedicado a Deus em Siquém, mesmo lugar onde Abraão edificou um altar ao pé do carvalho. Coincidência? Creio que não. Possivelmente, com o passar do tempo, o carvalho de Moré passou a ser venerado por causa de sua ligação com o patriarca. Então, quando Josué pretende sacralizar uma pedra para que esta sirva de memorial do concerto feito com o povo, o primeiro referencial religioso que vem à sua mente é o carvalho. Isto revela a força da influência cultural do paganismo oriental sobre a fé israelita. Essa influência pode ser percebida até mesmo em literaturas extrabíblicas. Mesmo assim, o amor de Deus nos surpreende. Ele poderia ter dado um basta nas reminiscências do paganismo, desde o início. Porém,
ele permitiu que aquelas permanecessem mesmo após a morte de Abraão. Isaque, por exemplo, enterrou seu pai. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. Gênesis 25 verso 9, e Débora, ama de Rebeca. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alombacute. Gênesis 35 verso 8, em uma cova em frente aos carvalhos de Manre. Da mesma forma, Jacó, ao lado de Esaú, enterrou Isaque no mesmo local. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis 35 do verso 27 ao 29, e solicitou a seus filhos que também o sepultassem ali. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois, lhes ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me, com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Gênesis 49 do verso 28 ao 30. É bem provável que essa recorrência funerária tivesse como pano de fundo a crença pagã de que a árvore era o receptáculo das almas dos antepassados, visto que, em muitas culturas, ela representa a vida. Talvez, por isso, Manre tenha se tornado, mais à frente, um local de peregrinação. Todavia, mesmo diante do sincretismo que caracterizava os patriarcas, Deus, sem tocar diretamente no assunto, aproximou-se daqueles homens a fim de revelar-se, abençoou-os, supriu suas necessidades, mostrando um amor incondicional, que se estende a toda a humanidade. Ao contemplar essa manifestação amorosa de Deus, lembro-me imediatamente de Romanos 5 verso 8, que diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo que os patriarcas vivessem uma fé sincrética, Deus os amou, visitou, abençoou e cuidou deles, usando-os, inclusive, como instrumentos para a transmissão da sua revelação à humanidade. Aleluia! Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5 verso 1. Como imitadores de Deus, é importante que observemos o exemplo do Senhor e mostremos a mesma graça a esse mundo permeado de ódio, violência, vingança e desamor. Precisamos compreender que nosso propósito não é mostrar conhecimento ganhando debates, nossa meta é apresentar o Evangelho, vivido e pregado. Destarte, deixemos de lado toda a soberba e animosidade em relação ao outro, e sigamos amando e alcançando o mundo com a graça do Senhor Jesus. Obrigada por assistir até aqui. Continuaremos a falar sobre o carvalho no próximo vídeo. Graça e paz, irmãs e irmãos.